A palavra satélite vem do latim satellis ids, que significa guarda de um príncipe, escolta ou companheiro. Satélite pode se referir a 4 coisas: satélites naturais, satélites artificiais, cidades satélites e satélite do cromossomo. O satélite foi inventado na União Soviética por Sergei Krylov, que era o engenheiro-chefe da divisão espacial da União Soviética. Ele inventou não somente o satélite, mas o foguete que levaria o satélite até sua órbita. O primeiro satélite foi lançado no dia 4 de outubro de 1957, em uma base militar no Cazaquistão. O primeiro satélite se chamava Sputnik. Vamos agora ver o lançamento dele. E só teve um Sputnik ou teve Sputnik 2 também? Teve sim, teve Sputnik 2, que foi o segundo satélite a ser lançado na órbita da Terra e o primeiro a levar um animal vivo para lá, que no caso é a Laika, era a Laika, né? Isso aconteceu no dia 3 de novembro de 1957. Existem basicamente 5 órbitas principais: órbita terrestre baixa, órbita terrestre média, órbita geoestacionária, órbita síncrona solar e órbita de transferência geoestacionária, cada uma em uma altitude diferente. Existem diferentes tipos de satélites, dentre eles o de comunicação. Os satélites de comunicações são dispositivos que transmitem informações para diferentes pontos da Terra. São os que fornecem internet, telefonia móvel e até mesmo a televisão. Então, se você tiver um telefone satélite e você estiver numa ilha repleta de dinossauros, você vai conseguir pedir ajuda à sua amiga e ser salvo. Who's on the phone? The dinosaur man. Yes! Alan? Where's the phone? There. Get the phone! Alan, are you on a cell phone? I can't hear you. The river! Save me! Hello? Satélites de exploração que possuem telescópios para obter informações sobre o espaço e navegação, que fornecem o sistema de posicionamento global, os GPS, os satélites meteorológicos, que fornecem informações a respeito do clima e espaço terrestre, e os satélites militar, que são para objetivos militares. Como funciona o lançamento de um satélite artificial? Ele ocorre em 3 estágios. No primeiro estágio, o foguete maior se desloca rumo ao espaço. Em determinada posição ou altitude, ele volta para a Terra e libera o segundo foguete de tamanho menor. O foguete maior cai em um lugar específico pelos cientistas. Esse segundo foguete, com combustível suficiente, sobe mais um pouco na órbita terrestre
que então libera uma cápsula que contém um satélite. E esse segundo foguete cai também em um lugar calculado pelos cientistas. Essa cápsula que abre os painéis solares e as antenas que faz com que o satélite entre em funcionamento em sua órbita correta. E como foi a evolução dos satélites depois do Sputnik? Então, logo após o lançamento do Sputnik 1 e Sputnik 2, vários outros satélites foram lançados, principalmente para fins militares e também de pesquisa científica. Eles eram usados principalmente para espionagem, monitoramento do clima e estudos astronômicos. Em 1961, a União Soviética lançou o primeiro satélite com um homem a bordo. A frase "A Terra é azul" de Yuri Gagarin entrou para a história. A primeira geração de satélites de comunicação foi lançada em 1962, chamado de Telstar, que foi lançado pela NASA. No entanto, esses satélites eram pesados e grandes, e a sua vida útil era limitada. Aqui podemos ver uma linha do tempo sobre a evolução dos satélites no Brasil. Em 1969, é o ano da inauguração da Estação Terrena de Telecomunicações de Tanguá, no Rio de Janeiro. Foi por meio dela que o Brasil recebeu a transmissão do homem chegando à Lua. E, para atender a demanda, em 1985, é lançado o satélite brasileiro Brasilsat A1. Logo em seguida, seria o lançamento do satélite Brasilsat A2, que iria ampliar a rede. Em 2001, é lançada a internet de alta velocidade via satélite. Em 2007, o Brasil lança o satélite Star One C1, que iria substituir o satélite Brasilsat B2. Quais são os pontos negativos e positivos do uso de satélite? Os pontos negativos são o alto custo da implantação e estudo de um satélite, o lixo espacial, uma vez que os satélites comuns têm uma vida útil menor que os satélites geoestacionários, o que acaba acumulando muitos detritos, uma vez que temos mais de 15 mil satélites em órbita e a maioria deles nem está funcionando. A observação astronômica fica prejudicada, uma vez que os satélites refletem a luz do Sol, o que pode prejudicar a escuridão do céu noturno, e também a questão de privacidade, onde um governo pode espionar o outro. Agora, os pontos positivos são vários. Para fazer pagamentos, na verdade, todas as transações financeiras necessitam de satélite, desde fazer um Pix ou simplesmente assinar a Netflix. Os satélites também servem para ajudar a salvar vidas em casos de desastres naturais ou em focos de incêndio. Eles são fontes vitais de informações. Eles ajudam a diminuir e erradicar a pesca predatória, sendo usado pelo exército em suas fronteiras, e também são capazes de identificar espécies ameaçadas de extinções. Inclusive, o INPE usou muito o uso de satélites para monitorar as nossas florestas e detectar possíveis incêndios. E qual é o custo de um satélite? O custo de um satélite varia entre $25 mil a $400 milhões. E quais são as empresas envolvidas em satélites no mundo e no Brasil? No mundo, as mais conhecidas são a StarSail, que é uma empresa chinesa, a Amazon e a SpaceX, em que o dono é o senhor Elon Musk, que sempre se envolve em polêmicas. Já no Brasil, existe a Embratel, a Brasilsat e a Viasat, entre outras. Em 2025, o Brasil deve lançar o primeiro satélite feito em território nacional, o da Star One, a partir do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Agora, em 2024, o primeiro satélite de madeira foi lançado por uma empresa japonesa em um teste inicial do uso da madeira na exploração lunar e marciana, e também para diminuir o lixo espacial. Qual é melhor, o uso de imagens aéreas ou as imagens por satélites? Ora, depende. Antigamente, as imagens aéreas eram feitas através de balões, pipas, aviões e até mesmo o uso de pombos. Mas com o avanço da tecnologia, hoje em dia, os drones são usados para esse tipo de finalidade.
Então, se você quiser uma imagem com maior riqueza de detalhes, você irá optar pelas imagens aéreas. Agora, no uso de satélites, as imagens têm um ângulo muito mais amplo, e até utilizando, às vezes, sensores que estão nos satélites. Então, essa é a diferença. A inteligência artificial em satélites pode ser usada para diversas aplicações, como monitoramento ambiental, agricultura de precisão, defesa e segurança. O uso da inteligência artificial em satélites está em constante evolução.